E se eu te dissesse que o momento perfeito que você está esperando nunca vai chegar? Talvez você esteja adiando as suas vontades, seus sonhos, há meses ou até anos. E não porque você não consegue começar, mas porque você acredita que precisa estar pronto para dar o primeiro passo. Quantas partes da sua vida hoje você está deixando de lado? Quantos sonhos estão guardados para, quando eu estiver pronto? Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais confiança, quando eu tiver mais tempo, quando eu me tornar a melhor versão de mim mesmo. Mas e se eu te disser que essa espera é exatamente o que está te deixando preso? Você já percebeu que algumas pessoas nunca falham porque tentaram? Elas falham porque nunca começaram. E talvez isso seja muito difícil de engolir. Mas eu acho que existe uma geração inteira presa numa sala de espera, esperando o momento perfeito, esperando a versão perfeita de si mesma, esperando aquela segunda-feira mágica que tudo vai finalmente mudar. Só que tem um problema aí. A vida não espera você tomar o primeiro passo para que ela comece a acontecer. Faz um tempo que eu entrei numa obsessão por mudar de vida. E eu queria mudar tudo, literalmente tudo. Meu corpo, minha rotina, minha vida financeira, minha mente, minha espiritualidade, absolutamente tudo. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu sentia que precisava estar pronta, que eu precisava saber de tudo antes de começar. E isso me fez ficar muito ansiosa. Como se eu soubesse que já existia uma versão futura de mim que já estava fazendo tudo certo. Era uma versão mais disciplinada, mais confiante, mais organizada, mais forte, e eu ficava esperando ela aparecer. E adivinha, ela nunca apareceu. E foi aí que eu percebi uma coisa muito desconfortável, pra falar a verdade. Nem sempre a gente tá preparado. Às vezes a gente só tá com medo, mas é um medo muito elegante. Um medo que usa roupa social, porque ele sempre aparece disfarçado de calma, eu vou começar. Ele aparece disfarçado de pensamentos, de listas que você faz sem parar, de só mais um vídeo sobre produtividade. Só mais um curso. Só mais um mês e eu começo. E sem perceber, você já transformou sua vida inteira em apenas um rascunho. O filósofo Kierkegaard dizia que a ansiedade é o preço da liberdade. E quanto mais eu penso nisso, mais sentido faz. Porque escolher é assustador, mudar é assustador, começar algo sem saber se vai dar certo é muito assustador. E a gente sempre quer saber o que vai acontecer, daqui uma semana, daqui um mês, porque acredite, o ser humano tem o hábito maravilhoso de querer controlar tudo. Quer saber se vai funcionar, quer saber se vai passar vergonha, quer saber se não vai fracassar. Só que a vida não te entrega o que você quer, ela te entrega possibilidades. Você já sabe o que precisa fazer, mas você fica tentando negociar com seu conforto. E isso já diz tudo. Tem uma coisa que eu amo na Clarice Lispector. Ela nunca escreveu como alguém que já tinha todas as respostas. Ela escrevia como alguém tentando entender a vida enquanto ela vivia. E isso é essencial, mas poucas pessoas realmente conseguem entender isso. Porque a gente passa tanto tempo tentando parecer pronto para dar o primeiro passo, quando talvez o verdadeiro mudar de vida acontece justamente no meio dessa bagunça, no meio das dúvidas e no meio do caminho. Talvez o momento perfeito não tenha chegado porque ele não existe. Talvez ninguém esteja vindo te entregar a versão da sua vida que você sonha. Talvez ninguém vá bater na sua porta e dizer: pronto, agora você está preparada, pode ir. Porque as pessoas que você admira provavelmente também estavam com medo. Aquela influencer, aquele seu ídolo que você acha que a vida dele é perfeita, eles também tinham medo no começo. E a única diferença entre você e elas é que elas sim decidiram dar o primeiro passo apesar do medo. Esses dias eu li uma frase que dizia: você está sofrendo mais na sua imaginação do que na sua realidade. E eu fiquei pensando seriamente em quantas experiências ou coisas que eu queria viver, eu já deixei de lado, porque eu queria ter certeza antes. Certeza que ia dar certo, obviamente. Quantas oportunidades eu já adiei, quantas versões de mim nunca chegaram a existir porque eu estava esperando um cenário perfeito. Talvez você esteja esperando o episódio em que sua vida muda, mas e se ele já tiver começado? E se esse capítulo que você chama de confusão foi exatamente aquele que daqui a alguns anos você vai olhar para trás
e perceber que foi o começo de tudo. As pessoas vivem presas no que elas acreditam ser certo e verdadeiro. Mas o que significa estar certo? O conceito delas pode ser apenas uma ilusão. E talvez o momento perfeito que você esteja esperando seja exatamente isso, uma ilusão. Uma ideia criada pela sua mente de que um dia você vai acordar sem medo, sem dúvidas e completamente preparada. Mas a vida real não funciona assim. Esse filósofo que eu citei, chamado Søren Kierkegaard, viveu há quase 200 anos atrás. E ele falava sobre uma coisa que continua até os dias de hoje. Ele acreditava fielmente que a ansiedade não era apenas um problema, ela era uma consequência inevitável da liberdade. E quando eu li isso pela primeira vez, eu achei estranho, porque a gente costuma pensar, se eu me sinto ansiosa, alguma coisa está errada. Mas para ele, a ansiedade parecia justamente o porquê nós somos livres para escolher. Pensa comigo, uma pedra não sente ansiedade. Uma árvore não sente ansiedade. Elas simplesmente existem, mas nós podemos escolher. Podemos mudar de cidade, trocar de emprego, terminar um relacionamento, começar algo novo. Podemos mudar completamente o rumo das nossas vidas. E é exatamente essa possibilidade que assusta muita gente. O Kierkegaard chamava isso de a vertigem da liberdade, como alguém olhando para a borda de um precipício. O medo não vem apenas da possibilidade de cair. O medo também vem da percepção de que você pode pular, de que existe escolha, de que o próximo passo está nas suas mãos. E talvez seja por isso que tantas pessoas ficam presas apenas no planejamento. Porque enquanto você está planejando, ainda não precisa escolher, ainda não precisa se responsabilizar pelo seu resultado, ainda não precisa lidar com a possibilidade de errar. Planejar é confortável, sonhar é confortável, imaginar uma vida perfeita é confortável. Difícil mesmo é atravessar a ponte entre o imaginar e o agir. Um momento perfeito é tão atraente justamente porque ele promete uma coisa impossível. A promessa de que você vai poder agir sem medo, sem sentir ansiedade, sem sentir dúvidas, mas o Kierkegaard provavelmente diria que isso nunca vai acontecer. Porque sentir medo diante de algo importante não significa que você está no caminho errado, mas talvez signifique exatamente o contrário. Talvez signifique que você está diante de uma possibilidade real de mudança de vida. Imagina que existe uma ponte entre a vida que você tem hoje e a vida que você deseja viver. E você passa anos olhando para ela, lendo sobre ela, assistindo vídeos sobre ela, fazendo planos para atravessá-la, analisando cada detalhe, esperando o dia em que finalmente você vai se sentir pronta. Mas existe uma coisa curiosa sobre pontes. Elas não foram feitas para serem observadas, elas foram feitas para serem atravessadas. E eu acho que muitas pessoas estão paradas exatamente aí. Não porque não sabem qual direção seguir, mas porque estão esperando sentir segurança antes de dar o primeiro passo. Só que a segurança não está do outro lado da ponte. E ela também não está antes dela. Ela aparece enquanto você a atravessa, passo após passo, erro após erro, tentativa após tentativa. E talvez seja por isso que eu decidi criar esse canal. Não porque eu descobri como mudar de vida, não porque eu tenho todas as respostas, mas porque eu tô cansada de assistir a minha vida da arquibancada. Eu tô cansada de tratar os meus sonhos como projetos futuros. Eu estou cansada de esperar uma versão perfeita de mim mesma que nunca chega. Então talvez esse canal seja justamente isso. Uma tentativa de viver antes de me sentir pronta, uma tentativa de agir antes de ter certeza, uma tentativa de confiar que eu vou descobrir o caminho enquanto eu caminho. Porque no fim das contas existe uma pergunta que não sai da minha cabeça. Daqui a 5 anos, o que vai doer mais? Ter tentado e fracassado ou olhar para trás e perceber que eu nunca me permiti tentar? Porque o fracasso machuca, mas a dúvida permanece. E talvez a vida não seja sobre eliminar o medo. Talvez seja sobre parar de deixar que ele decida por você. Então, se você está esperando o momento perfeito, talvez essa seja a sua lembrança de hoje. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa se sentir pronta. Você só precisa dar o primeiro passo. E depois outro,
e depois outro, até que um dia você perceba que a vida que você tanto queria construir não começou quando o medo desapareceu. Ela começou quando você decidiu caminhar apesar dele. E assim vamos continuar nos perdendo um pouco menos a cada dia.